Olá, minhas queridas, olá, meus queridos, como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gente conversar e refletirmos um pouco sobre essa lua cheia no signo de Aquário, que é super importante, uma lunação realmente muito intensa nesse ano. Então, se você não acompanhou o episódio anterior sobre a lua nova, onde esse ciclo iniciou, volte no vídeo anterior e continue aqui acompanhando no canal sempre os vídeos da lua nova e no podcast também no Spotify, né, os vídeos da lua cheia, para a gente se situar e se orientar e se guiar pelo céu. Então se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo se você acha que faz sentido. E vamos primeiro a gente colocar os dois pés aqui e nos situarmos onde estamos. Então, estamos chegando ao ápice da lunação de Leão. O que isso significa? Cada ciclo lunar ele traz para a gente uma oportunidade de desenvolvimento, de aprendizados. E o ciclo de Leão ele fala para a gente sobre a nossa relação com o nosso eu mais autêntico e verdadeiro. Então, geralmente, a gente associa os signos de elemento fogo, como Áries, Leão e Sagitário, como signos que falam muito da individualidade. Então, lá na Lua Nova, aí alguns dias, a gente pode ter entrado em contato com algumas situações que nos colocaram diante das nossas fraquezas, né? Situações que exigiram que a gente tivesse coragem, que a gente tivesse ousadia, que a gente tivesse a nossa autoestima bem reavivada dentro da gente, questões como a percepção do nosso próprio valor, como muitas vezes nós deixamos essa relação com o nosso próprio valor ela ser muito pautada pelo externo, pelo que os outros veem sobre nós. E esse eixo Leão e Aquário fala sobre isso. Então a gente teve a lua nova lá no signo de Leão e a lua cheia, o ápice do ciclo no signo oposto, que é Aquário, que é o signo que tem essa relação, então, como os sistemas coletivos, como a sociedade funcionam na nossa vida, como as nossas amizades, as nossas relações com os nossos grupos, elas são um ambiente onde nós vamos expressar essa nossa identidade. Né? Então, Aquário tem a ver com os nossos ideais, tem a ver com valores parecidos que nos fazem formar os nossos laços de amizade ou os nossos grupos de interesse, né? E essa sensação de pertencimento, né? A Aquário também tem a ver com as redes sociais, com as conexões sociais, com a internet, e o seu regente, Urano, tá assim fazendo um super aspecto no céu. Então, a lua cheia, gente, basicamente ela está extravasando, sei lá se extravasando é a palavra certa, mas assim, transbordando esses aspectos fortíssimos que estão no céu, nos conduzindo para um novo caminho, para uma mudança. Então, para a gente entender, se eu planto uma intenção, né, lá na lua nova, eu estou me conectando então com essas energias desse signo de leão, com a minha autenticidade, com a minha verdade, né, com as coisas que eu valorizo em mim, né, e nem sempre isso é um caminho muito fácil, né, porque as nossas escolhas, às vezes, elas são muito moldadas pelo externo, as nossas decisões não são moldadas pelo nosso entorno. Então, é um momento, gente, que essa tensão, não é uma tensão, mas é um aspecto na astrologia que é favorável, são vários trígonos acontecendo, né? Só que ele é muito intenso, mesmo sendo um aspecto favorável.
Porque a gente tem Urano, imagina um grande triângulo, né, no mapa, nesse plano da dimensão do mapa. O triângulo entre Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário e embaixo o Marte que acabou de entrar no signo de Libra. E esse Marte entrando em Libra faz uma oposição já de início, já de cara, a Saturno e Netuno que estão em Áries. Então são todos os planetas grandes, né, que estão aí nessa jogada. Você que ouviu o episódio anterior sabe do que eu estou falando, então vamos continuar nessa conversa aqui, porque esse é o grande trânsito desse ano, do ano de 2026, né? E que está tendo assim esse auge, a gente está vendo nos acontecimentos sociais, políticos, toda essa efervescência, enfim, terremotos, vulcões, tsunami, desastres, tragédias, acidentes, né, com transportes, tudo muito, muito forte. Então, a gente está buscando recuperar essa nossa essência, né? A gente reconhece, então, uma parte de nós, no signo de Leão, que não é apenas aquele eu, o eu do Áries, que é aquele que está ainda conectado com a sua estratégia de sobrevivência, né? Então, para pertencer, né, para ganhar cuidados, para formar vínculos, existe uma interpretação da criança, né, que vai começar a gerar todo um sistema de crenças, né, que está dentro de nós lá desde lá de trás. E esse é o grande tema também, né? Então, vá prestando atenção aqui nesse fio dessa conversa, né, porque é muito assunto. Então, Marte fazendo essa oposição a Saturno, reativa mais uma vez essa grande dinâmica, né? Você lembra que a Lua nova aconteceu em oposição exata a Plutão. E o que ativou esses trígonos, esses sextis, essa conversa entre esses grandes planetas. E a Lua cheia, né, vem acontecer com esses aspectos no céu, com esse Marte. E Marte é o que, minha gente? Marte, ele representa ação, representa movimento, representa impulso. Então, se lá atrás, na Lua Nova, a gente estava falando de coisas que nos reprimem, que restringem a nossa expressão, né, relações, seja um relacionamento afetivo ou no seu trabalho, onde existe opressão, onde existe controle, onde existe dominação, onde você mesma, em partes suas muito obscuras, você também é a pessoa que controla, você também é a pessoa que usa o seu poder para um benefício também, um benefício muitas vezes oculto, inconsciente, e essa lua cheia, ela está revelando esses conteúdos. Por que eu preciso criar determinadas situações para manter as coisas estáveis e sob controle? Então, a vida, ela está empurrando você para parar com isso, para parar de colocar remédios nas coisas que precisam, não precisa de band-aid, não precisa de antitérmico, né? Precisa de tratamento. Enquanto a gente fica só cuidando daquilo superficialmente, né, a gente não entra na causa profunda. E muitas vezes o que precisa acontecer? Precisa tudo explodir, precisa tudo ser visto na realidade como ela é. E isso é muito difícil. Então, é uma lua cheia que ela escancara coisas que até então a gente poderia estar escondendo de nós mesmas por proteção, por medo, inconscientemente às vezes, ou às vezes até conscientemente, né? E que mantinham a gente, ou que mantém a gente conectada a uma identidade. Lembram-se do Saturno e do Netuno em Áries? Estão ali propondo para a gente uma reconstrução da nossa identidade. Essa identidade ferida, essa identidade da criança interior que carrega dores, traumas, memórias que bloqueiam a vida, né?
e que a alunação de Leão traz uma nova perspectiva para esses comportamentos repetitivos, né? Então é muito importante que você olhe no seu mapa astral onde é que você tem o signo de Aquário, né? Onde é que você, qual casa astrológica você tem esse signo, de que maneira talvez você esteja vivendo essas rupturas, essa necessidade de mudança. Essa área da vida vai apresentar para você a mudança. Ela vai revelar para você algo que talvez você esteja em negação, que talvez você esteja resistindo, ou que talvez você esteja usando certas situações ou coisas como bengalas, como anestésicos, né, para se iludir de coisas que estão diante de você. Então, é um processo muito profundo que todos nós estamos passando, de reconstrução, de estar em obras. É bom estar em obras? Não, é bom estar fazendo reforma, construindo. É difícil, demora, dá coisa errada, né? Então, assim, é a plaquinha do estamos em obras. Só que assim, não é só a plaquinha e aquela obra tá lá abandonada. Não, porque Marte chegou e fez essa oposição e aí ele está pedindo ações. Então você, diante dessas situações que você considera que apagam você, que diminuem o seu brilho, que te desconecta da tua verdadeira essência, porque a lua de Leão e todo o trânsito do Sol por esse signo nos faz relembrar das nossas potências, nos faz relembrar da nossa verdadeira essência. A primeira respiração que você deu nessa vida, você trouxe o céu para dentro de você. E você é a expressão desse céu nessa terra, nesse plano aqui. Então, além dessas questões, essa alunação de Aquário, ela convida a gente para a gente exercer esse melhor potencial que existe na gente. Então, se a tua vida profissional às vezes está virada do avesso, né? Se você não sabe qual o caminho, olha, eu vou te dizer, tá tudo bem, tá tudo legal se tá assim, porque a gente está em reforma. A gente está com Saturno e Netuno em Áries conjuntos, ou seja, a nossa ação, nosso movimento, ele precisa ser orientado e guiado pelo nosso eu superior, pela nossa conexão mais elevada, porque nós vamos estar aqui colaborando com um planeta melhor, com um mundo melhor, com uma sociedade melhor, com os nossos talentos. E Leão está lembrando você do seu maior talento. O que é que está apagando o seu talento? Que situações, às vezes, que são do teu dia a dia, mas que impedem você de sentar por 5 minutos, ou 10, ou 30, que seja, e fazer algo que nutre a sua criatividade, que seja algo ligado à arte, que seja a escrita, que seja uma leitura, que seja algo que nutre o espírito. A gente não consegue garantir esses espaços na nossa vida, e esses espaços criativos de insights, né? onde os insights acontecem, onde os downloads acontecem, geralmente isso está ali num momento que a mente ela está desconectada, despretensiosa, né? Então, uma outra questão de Aquário é que Aquário ele representa esse campo quântico. Então, se tem uma situação nova na sua vida, né, seja na área afetiva, na família, no trabalho, uma questão interna sua, né, tem algo que está precisando ser reformulado dentro de você, você talvez não saiba muito bem esses caminhos. Né? Então, talvez é um momento, sim, da gente dar uma silenciada e olhar o que está aqui dentro. Mas Marte chama para a ação. Né? Então, não é só parar e pausar, é uma pausa ativa. Não é uma pausa completa, não é um esgotamento, não é um burnout, agora jogar tudo para cima e não quero mais saber de nada, não. É uma pausa ativa, uma pausa de observação. O que eu realmente quero no meu trabalho, o que eu realmente desejo no meu relacionamento,
né? Como é que eu estou me comportando? Estou realmente sendo fiel a quem eu realmente sou? Aquilo que te entusiasma, aquilo que te faz ficar alegre. Você está buscando viver isso na sua vida ou você está se moldando às expectativas, às necessidades dos teus contextos, né? Externos? Então, é um ciclo que rompe com esse silêncio. Olha, existem necessidades aqui que não estão sendo atendidas e isso está me apagando, isso está me desvitalizando, e isso talvez eu não saiba muito bem como é que esse novo eu é de verdade. Mas é importante que existam conversas, que exista essa diplomacia que Marte pede, né? A Marte em Libra fala de ações que buscam a harmonia, né? O diálogo, o que é certo, o que é correto, o que é justo para ambos os lados, né? Então, alguns limites que precisam ser dados, alguns novos contornos que precisam ser combinados, né? Tudo isso faz parte desse ciclo. Então, a gente tem um grande trígono entre Plutão, que fala de morte, renascimento, de dissolução, né, da gente deixar algo velho para trás. O Plutão está em Aquário. A gente tem uma lua cheia em Aquário. A gente só tem uma lua cheia no ano em Aquário, né? Então, assim, é uma lua muito importante, porque ela está evidenciando essas questões que Plutão tem trazido para a gente desde novembro do ano passado, de 2024, quando ele entrou em Aquário, e ele tem esse trânsito de 20 anos por esse signo. Então, isso representa uma era, né, um período de grandes transformações sociais, de grandes mudanças tecnológicas que nós estamos apenas começando a ver, né? Então, o assunto, por exemplo, da IA, né, a inteligência artificial, é um assunto muito relacionado ao aquário, é um assunto muito polêmico ainda, né? Ainda a gente vive aqui esse mundo super polarizado, tem gente que é super contra, tem gente que é super a favor, tem gente que usa de muitas maneiras, tem gente que faz terapia com IA. E assim, até que ponto as coisas são coerentes ou não? Então, esses assuntos, todos eles estão vindo à tona, né? Você, nas suas conexões sociais, você não está percebendo um certo esvaziamento, ou uma mudança de grupos, de pessoas chegando ou indo embora, né? Isso está falando desse campo quântico, dessa frequência que nós estamos, enfim, atraindo, né? Então, Aquário, nessa relação com pessoas, com grupos, com amizades, né? Você pode estar aí, por exemplo, dentro do seu trabalho, é, buscando realmente algo novo dentro da interação com as pessoas no seu trabalho, ou a forma como o seu trabalho acontece, de que maneira a tecnologia pode beneficiar esse novo trabalho que você está criando. Tem gente criando coisas lindas, coisas novas, né? E esse é o momento da gente gestar essas coisas novas. Elas não acontecem de uma hora para outra, né? Mas é importante ter uma ação ainda que não impulsiva, não apressada, não urgente, uma ação de Marte em Libra, né? Uma ação harmoniosa. Então, está acontecendo isso, como é que eu faço para equilibrar? Então, além disso, a gente tem Vênus fazendo conjunção com Júpiter em Câncer. Então, aí é um momento muito bonito também, né? Dessa energia feminina, dessa energia de nutrição, da família, do cuidado, da pátria, do país, né? Da gente se conectar com as nossas raízes, com a nossa ancestralidade,
com a nossa família, com a nossa família humana, com a nossa família humana, né? Então, enfim, o que mais tem para falar aqui, gente? Eu acho que é uma alunação que ela escancara, ela revela, né? É como eu falei, se você sabe em qual casa ela está acontecendo, você já tem uma pista aí muito maior, ou você já pode ver esses movimentos com muito mais clareza. Se você quer fazer seu mapa astral comigo, fazer a leitura do seu mapa de trânsitos ou sua revolução solar, entre em contato para a gente clarear esses pontos, para que você tenha o seu mapa em mãos quando você vem aqui assistir o vídeo e já saiba do que eu estou falando, né? Então, assim, a astrologia é um caminho, existem muitos caminhos, mas o céu realmente ele mostra pra gente muitos desafios, muita transformação. Essa transformação, ela não é confortável, né? Nascer, renascer, morrer. A gente está falando de Urano, que é uma revolução, que é a gente romper com um modelo velho, um modelo do velho mundo, né? E o novo, às vezes, é assustador. E Plutão, que fala de morte, transformação, de renascimento. Quem quer se desapegar? Quem quer mudar? Quem quer ir para uma coisa nova que não tem a menor ideia do que é? É muito difícil isso tudo, e isso mexe com a gente em camadas muito profundas. Então, se investigue, né? Busque aprofundar o seu olhar, principalmente nas questões que essa alunação traz. Que é, estou vivendo a minha verdadeira essência? Qual que é seu signo solar? Qual que é seu signo ascendente? Você reconhece as qualidades do seu signo solar, do seu signo ascendente em você? Quais delas são inegociáveis? Quais delas são mais importantes para você? Se conecte com isso e busque ações a partir de agora que garantam isso que para você é tão importante. Coloque uma cerquinha e proteja isso. Né? Rompa com limitações. Não fique presa ao que os outros esperam de você por medo de fazer os outros sofrerem, enquanto quem está sofrendo é você, enquanto quem está carregando pesos nos ombros é você. Né? Então, o desconforto do outro, né? a desilusão, a decepção é do outro, pertence ao outro. Né? E a gente precisa ter essa honestidade e perceber onde é que as coisas estão em desequilíbrio, que ações nós podemos tomar. E é isso, gente. Esse é o nosso ciclo lunar de Leão. Fiquem ligadas aí para o próximo episódio da Lua Nova em Virgem, que teremos eclipse. Então, assim, não tem uma lunação que não tenham super eventos nesse ano. Né? Tudo realmente muito forte. É bom a gente acompanhar os ciclos. Por que acompanhar os ciclos? Né? Porque nós estamos entre o céu e a terra. E quando a gente se conecta a esse céu, a gente sente que realmente existe algo maior que está conduzindo a vida e orquestrando tudo, né? Essa força cósmica, essa força que faz tudo acontecer, os planetas girarem, o sol brilhar, nosso coração bater, né? E a gente se reconectar com essa essência divina, né? Com a nossa expressão mais singular, é super importante nesse momento. Então, fico por aqui. Espero que tenha gostado desse episódio. Deixa a sua curtida, se inscreva, compartilhe, classifique esse episódio se você está ouvindo no Spotify e também compartilhe com seus amigos. E é isso. Ficamos por aqui. Deixe seus comentários se você desejar e se quiser marcar o seu mapa astral comigo, também vou ficar muito feliz de conversar. Ok? Um super abraço e até o próximo episódio.